Olá, bem-vindo ao canal Livro Aberto. Hoje daremos continuidade aos comentários das lições bíblicas da editora Betel, fazendo a abordagem da lição de número 4 do quarto trimestre de 2024, cujo título da lição é Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, a santidade e a honra ao único e verdadeiro Deus. O texto bíblico está no livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 33 ao 37. E o meu objetivo ao apresentar esse comentário é destacar o cuidado que devemos ter ao nos dirigirmos a Deus, evitando ofender sua santidade e sua honra pelo modo como podemos nos dirigir a Ele. Então, todo cuidado ao nos dirigirmos a Deus, seja numa oração, seja num pedido aleatório, eu diria, nós precisamos tomar muito cuidado quando nos dirigimos a Deus. Ou em qualquer outra situação, isso pode ter agravantes. Meu objetivo ao fazer esse comentário é destacar o cuidado que devemos ter ao nos dirigirmos a Deus, evitando ofender a sua santidade e a sua honra, pelo modo como podemos nos dirigir a Ele. Todo cuidado, portanto, ao orar, ao fazer qualquer pedido, seja uma oração imprecatória, por exemplo, nós devemos ter cuidado ao nos dirigirmos a Deus, referindo-se a seus nomes, seus títulos e tudo que se relaciona à personalidade, ao caráter e à santidade de Deus. Nesta lição, nós vamos estudar o terceiro dos 10 mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo capítulo 20, versículo 7. Que nos chama a honrar, a reverenciar o nome de Deus em todos os aspectos da vida. Isso significa que quando você vai fazer qualquer coisa que o nome de Deus será citado, você deverá tomar muito cuidado. O nome de Deus não pode ser citado de qualquer maneira, em qualquer lugar, de qualquer forma. Você precisa ter muito cuidado ao se dirigir a Ele, ao orar a Ele para alcançar os objetivos que você está pretendendo. Isso envolve, portanto, não apenas evitar o uso inadequado do nome de Deus, mas principalmente viver de forma que nossas ações reflitam a santidade e a honra que devemos a Deus. Portanto, não é só com a nossa voz que nós podemos blasfemar o nome de Deus, mas nós precisamos ter cuidado com a nossa própria conduta, porque ela também vai, de certa forma, ser afetada com o uso do nome de Deus que fazemos. Como discípulos de Cristo, somos chamados a viver com integridade, em constante dependência da palavra de Deus e do Espírito Santo, de modo que todas as nossas ações reflitam a glória que devemos a Deus. Tudo aquilo que você faz. O salmista disse assim: desde o meu levantar até o deitar, seja louvado o nome do Senhor. É isso. É desta forma que nós devemos fazer. Em toda e qualquer situação, como disse Paulo aos Filipenses no capítulo 1, versículo 27, devemos portar por modo digno do Evangelho. E isso inclui, com certeza, o cuidado, o zelo, o respeito, a reverência que devemos ter com o nome de Deus. Mas o que nos ensina de fato esse terceiro mandamento que nos fala de não tomar o nome do Senhor em vão? Veja que isto significa, primeiramente, evite a qualquer custo usar o nome de Deus de forma sem nenhuma especificidade quando você está se referindo a Deus. Isso significa que podemos estar cometendo pecado usando o nome de Deus quando tratamos Deus como se fosse alguém comum como nós. Isso se vê muito na igreja hoje. Pessoas que estão ali, às vezes, num hino, numa palavra, num pronunciamento qualquer, trata Deus como se Deus fosse uma figura apenas para embelezar aquilo que ele está fazendo. E não é. Nós precisamos tomar muito, mas muito cuidado com isso. O nome de Deus representa a sua identidade, a sua personalidade e o seu caráter.
Portanto, quando você se dirige a Deus de forma imprópria, de forma inadequada, seja numa oração ou em outra atitude qualquer, você pode estar cometendo um ato que, ao invés de exaltar, ao invés de honrar, simplesmente desrespeita a Deus. E isso você precisa tomar cuidado. Eu vejo às vezes as pessoas tratando o nome de Deus como se fosse qualquer coisa. E, portanto, é relevante que você compreenda o tamanho desse mandamento. Não tomar o nome de Deus em vão. É talvez um dos mais importantes mandamentos no que diz respeito à nossa relação com Deus. E é isso que nós precisamos tomar cuidado. É isso que nós precisamos zelar para que o nome de Deus não seja tratado de qualquer jeito. Não seja visto como se fosse algo banal, algo comum. Precisamos aprender isso e evitar isso. No contexto bíblico, o terceiro mandamento, no contexto dos 10 mandamentos, reflete a santidade de Deus. Sabe de uma coisa? Às vezes a gente acha que podemos tratar Deus como qualquer outra coisa que faz parte do nosso tipo de religião que prestamos a Deus, tipo de culto que prestamos a Deus. E não é bem assim. Não são em todos os momentos que nós podemos usar o nome de Deus, nos dirigirmos a Ele de forma imprópria. Ele nos recebe, evidentemente, todas as vezes que nos dirigimos a Ele da forma correta. Todas as vezes que nós nos dirigimos a Ele, nós somos com certeza vistos e ouvidos. Nem sempre, claro, somos atendidos, mas que Ele nos vê, que Ele nos ouve, isso é nítido, isso é claro. Mas o que é que nós precisamos ter cuidado? Para não ofender a santidade, a dignidade de Deus quando nos dirigimos a Ele. O uso do nome de Deus no Antigo Testamento era muito cuidadoso. As pessoas tinham medo, tanto que os judeus criaram uma expressão própria para evitar falar o nome de Deus. Porque para eles, falar o nome de Deus, e quase que em qualquer situação, era usá-lo indevidamente. E para isso, eles criaram algumas expressões para se referir a Deus, de modo que não proferissem o seu nome. Veja como é grande o cuidado que esse povo tem para se referir a Deus, e nós muitas vezes sequer refletimos a respeito disso. Jesus, quando nos ensinava a orar, uma das primeiras expressões dele foi: santifiquem o nome de Deus. O que significa santificar o nome de Deus? É tomá-lo acima de todas as outras coisas, com todo respeito, com toda reverência, tratando de fato como santo. A palavra santificar-se significa separar para algo muito especial. E quando dizemos santificado seja o seu nome, nós estamos colocando Deus acima de tudo que podemos relacionar, acima de tudo aquilo com que podemos nos relacionar. Portanto, é algo de muito, mas muito cuidado que precisamos. E podemos ver as aplicações do nome de Deus no Antigo Testamento. Exemplos de desobediência ao mandamento no Velho Testamento. A esse mandamento no Velho Testamento era punido severamente, muitas vezes com a morte. Quando alguém fazia qualquer coisa que desrespeitava a Deus, que blasfemava de Deus, ou que demonstrasse qualquer insubmissão a Ele, era uma punição severa.
qualquer pessoa que ousasse colocar algo entre ela e Deus era punida e punida com a morte. Mas nós hoje não temos muito cuidado com relação a isso. E no Novo Testamento, isso não foi interrompido. Não houve uma ruptura entre o que era feito no Velho Testamento e o que é feito no Novo. Não houve uma quebra de atos de respeito a Deus e que agora no Novo Testamento isso não tem importância. Nós podemos lidar, agora nós estamos vivendo no período da graça, não estamos mais no período da lei. Às vezes eu até ouço as pessoas dizerem na igreja, hoje nós vivemos no período da graça, não estamos mais no período da lei. Mas isso não significa que atitudes de respeito foram retiradas do culto. Que atitudes de reverência, de cuidado, de honra a Deus, nada disso foi retirado daqueles atos. Claro, hoje nós não fazemos mais sacrifícios, porque Cristo foi o sacrifício que substituiu todos aqueles que eram feitos no Velho Testamento. Hoje não fazemos mais sacrifício, hoje não oferecemos mais nada a Deus, a não ser a nossa adoração, nossos atos de louvor, nossos atos de reverência, de respeito e de dedicação a Ele. É isso que nós precisamos fazer. Mas não houve ruptura daquilo que era obrigatório no Velho Testamento com relação à nossa relação com Deus e a relação que temos com Ele hoje. Nós precisamos ter reverência ao tratar dessas questões relacionadas a Deus. A nossa devoção de verdade, nós precisamos ter muito, mas muito cuidado. Eu gostaria de refletir um pouco sobre a autoridade do nome de Deus. O porquê que nós precisamos reverenciá-lo tanto como as Escrituras recomendam. Cada nome de Deus na Bíblia tem um significado especial. Cada nome de Deus que Ele foi dando a si mesmo na Bíblia, cada título que Ele se dá nas Escrituras, era um degrau a mais que Ele estava subindo conosco em direção àquilo que Ele é na sua plenitude. Veja, um dos títulos mais importantes que Deus dá a si mesmo é El Shaddai. Esse título foi dado por Ele a Abraão. Quando Abraão encontra-se com Deus, aliás, o Senhor se encontra com ele e fala assim, Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Parece não ter muito sentido isso se a gente não conhecer um pouco da história de Abraão. Abraão era um caldeu. Abraão era um homem que vivia numa das cidades-estados da Mesopotâmia chamada Ur. Talvez a mais importante das cidades-estados. Cada uma das cidades-estados que havia na Mesopotâmia, que havia entre os caldeus, tinha uma divindade que era adorada. Quando uma cidade daquelas conquistava outra, conquistava também aquela divindade. Quando Deus se revela a Abraão, porque Abraão conhecia todas aquelas divindades. Quando Deus se revela a Abraão, Deus simplesmente diz para ele, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu estou acima de todas as divindades que você conheceu lá na Caldeia. Eu estou acima de todos os deuses que você conheceu até hoje. Isto significa, irmãos, que a partir dali, Abraão sabia quem era o Deus com quem ele estava falando. A partir dali, todas as demais divindades que Abraão conheceu, até aquele momento, perderam completamente o valor para ele. Porque a partir dali, ele estava servindo ao Deus único, ao Deus verdadeiro, ao maior Deus que existiu. E que ele, a partir dali, conhecia. Então, El Shaddai foi talvez um dos nomes mais importantes que Deus dá a si mesmo.
no contexto da revelação dele ao ser humano. E cada vez que ele se revela, Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Nissi, todas as vezes que ele se revela, ele está mostrando detalhes do seu caráter, detalhes de sua personalidade, num crescente. E quando ele vai se revelar o máximo de tudo que ele é? Quando ele entrega para a gente o seu Filho. Quando Jesus vem, assume forma humana, convive conosco, comendo, dormindo, trabalhando, se cansando, chorando, sofrendo. Era a maior revelação de Deus. E que, portanto, tudo aquilo que fizeram com Cristo terá uma consequência gravíssima para aquelas pessoas. Então veja que cada nome reflete atributos divinos como poder, santidade, amor, compaixão, fidelidade, graça. Deus se revela para a gente de uma forma plena, completa, quando Ele fala quem Ele é. Por isso o nome dEle deve ser tratado com tanta reverência. O caráter de Deus revelado por meio de suas ações na história da redenção está intrinsecamente relacionada aos seus títulos. Emanuel, Jesus, Filho de Deus. Isso tudo são formas, são expressões que ele se mostra para a gente, para que a gente o conheça, para que a gente o identifique. É isso que nós precisamos pensar e refletir. O nome de Jesus e sua autoridade. Nós, cristãos, nós achamos que Jesus é inferior a Deus. Por mais que a gente seja ensinado que a Trindade não são três deuses, mas é um Deus coexistente, é um Deus que tem a mesma essência, que é um Deus. Mas ainda assim, lá no nosso subconsciente, parece que Jesus é inferior a Deus. Parece que a gente pode tratar com Jesus de uma forma diferente, que a gente tem que tratar com Deus. Para a gente se dirigir a Deus, a gente se dirige com toda a formalidade. Mas para se dirigir a Jesus, não. Nós podemos nos dirigir de qualquer jeito, falar de qualquer jeito, mas não é bem assim. O nome de Jesus é fonte de salvação e de poder. Quando Maria recebeu a visita do anjo e que disse a ela que ela seria a mãe de Jesus, ele disse: chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Então o nome de Jesus é Salvador. É aquele que assume o nosso lugar na cruz. Hoje não oferecemos mais sacrifícios como os que eram oferecidos no Velho Testamento, exatamente porque tudo aquilo, todo aquele cerimonial que era realizado no Velho Testamento foi substituído por um único sacrifício, a morte de Jesus no Calvário. Por isso o nome dele deve ser tão reverenciado quanto o nome de Deus é reverenciado até hoje. A autoridade que nós recebemos hoje de fazer as coisas no nome dele. Quando vamos orar por alguma coisa, nós temos que usar o nome de Jesus para que tenhamos autoridade para fazer aquilo. Quando vamos repreender um demônio que tomou posse na vida de uma pessoa, o expulsamos em nome de Jesus. Quando vamos orar por alguém que está à morte, vamos repreender a enfermidade em nome de Jesus. Quando precisamos de qualquer coisa, que nos dirigimos a Ele, que nos dirigimos àquilo para pedir, o fazemos em nome de Jesus. Portanto, o nome de Jesus é o nome que precisa ser reverenciado, tratado com todo respeito, com toda dignidade. É uma blasfêmia, eu diria, o uso irresponsável do nome do Senhor. É perigoso usar o nome de Deus
o nome do Senhor de forma leviana, como aconteceu no Velho Testamento. As pessoas fizeram isso e foram severamente punidas. Basta você fazer uma consulta simples e você vai perceber que muitas pessoas foram punidas porque fizeram coisas erradas com o nome de Deus. A blasfêmia é vista nas Escrituras como talvez o pior pecado que tem. Aliás, quando Jesus falava com seus discípulos, ele disse o seguinte: todo pecado que o homem cometer é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, não. Essa não é perdoada nem aqui e nem no século vindouro. Portanto, todo cuidado que a gente deve ter para evitar qualquer tipo de blasfêmia, devemos ter. Nós temos a responsabilidade de tratar o nome de Deus com toda a reverência, com todo respeito, com todo cuidado, com todo zelo. É isso que nós precisamos fazer. Não devemos, de modo nenhum, perder o medo de ofender a Deus na sua santidade, na sua honra, nos dirigindo a Ele de qualquer jeito. Precisamos tomar cuidado com isso. Eu queria relacionar agora a reverência, o respeito, o cuidado que devemos ter em se dirigir a Deus com a questão da nossa integridade. A integridade é uma qualidade do ser humano, no seu caráter, na sua personalidade, que faz com que tudo que ele faça tenha essa marca distintiva. Nós precisamos ser íntegros no falar e, portanto, ao ser íntegros no falar, nós não vamos usar o nome de Deus para fazer qualquer coisa que não adorá-lo e louvá-lo. Eu não posso usar o nome de Deus para manipular qualquer que seja a situação, para enganar pessoas, por exemplo, para fingir que está acontecendo algo sobrenatural. É importante ser verdadeiro em tudo aquilo que você faz. Desde uma oração comum que você faça, até uma promessa muito expressiva que você apresenta a Deus, tudo isso precisa ser feito com integridade. Palavras que edificam devem ser proferidas de forma íntegras, contrárias àquelas que blasfemam, que difamam, que traz qualquer coisa que possa desonrar o nome de Deus. Portanto, é muito perigoso você perder essa integridade no falar, integridade no agir. As ações devem refletir a reverência que você tem, que nós temos pelo nome de Deus. Tudo que vamos fazer, precisamos agir com integridade e honrar o nome de Deus naquilo que façamos. Como Paulo disse, por exemplo, aos Coríntios, não é? Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo em nome do Senhor. Ou, como Paulo nos ensinou, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. É isso que a gente precisa. Isso é falar, isso é agir com integridade. As nossas ações, portanto, devem refletir isso. Nós devemos viver de acordo com a identidade cristã em todas as áreas das nossas vidas. Tudo aquilo que vamos fazer precisa refletir a glória de Deus. Tudo aquilo que nós vamos apresentar a Deus precisa ser para a sua glória. O testemunho público nosso testemunho privado deve ser coerente em todas as situações. Nós não podemos ser santos em determinadas áreas de nossas vidas
e não santos em outras áreas das nossas vidas. Por quê? A nossa conduta como um todo, o conjunto daquilo que a gente faz, reflete a nossa adoração, o nosso respeito, a nossa reverência e o nosso temor de Deus, eu poderia dizer. Portanto, é muito perigoso agir de modo diferente. E a integridade na adoração. Eu disse no falar, no agir, agora no adorar. A adoração verdadeira é a expressão de respeito máximo ao nome de Deus. Aliás, o papel mais importante da igreja é o de adorar a Deus. E se nós o fizermos de modo impróprio, de modo inadequado, de modo imperfeito, pode ter certeza de uma coisa: tudo isso implicará em problemas graves na nossa relação com Deus. Nós temos que evitar a qualquer custo a hipocrisia quando vamos adorar. Fingimentos, choros de aparência, emocionalismo, tudo isso fere mas completamente a santidade de Deus. A Bíblia diz que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que nós precisamos fazer. É por isso que as Escrituras diz que a verdadeira adoração sai da boca das crianças, porque elas não enganam, elas não mentem, elas são sinceras. E se queremos agradar a Deus, também precisamos fazer isso. Como a adoração reflete a nossa compreensão da santidade de Deus, pela seriedade com que a apresentamos, pelo conteúdo que apresentamos em nossa adoração, pelo zelo, pela maneira como nós lidamos com o ato de adorar a Deus. Tudo isso é absolutamente relevante e precisa ser considerado por cada um de nós. E eu queria falar um pouco ainda sobre vivendo para a glória de Deus. Amados, a forma de demonstrarmos a nossa mais perfeita adoração a Deus, o maior serviço que podemos prestar a Ele, é a nossa dependência da palavra e da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Sabe, irmãos, quando o Senhor Jesus disse no Evangelho de João: eu sou a videira, vocês são os ramos, quem está ligado em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podem fazer. É isso que a gente tem que refletir. Se você estiver separado de Deus, da ação dele nas nossas vidas, nada poderemos fazer. E nós precisamos entender isso. A ação do Espírito Santo em nossas vidas nos capacita tanto para agir em relação aos nossos semelhantes, como para agir em nossa relação com Deus. É Ele que nos faz agir corretamente. Portanto, tudo que vamos fazer, dependemos da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Aliás, as Escrituras dizem que Ele intercede por nós, que Ele está ao nosso lado como nosso paracleto, como aquele que nos defende, como aquele que nos orienta. E é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos fazer. A ação do Espírito nos capacita a ter uma vida de santidade. O papel da oração, na busca contínua da glória de Deus. Como erramos ao não orarmos da forma correta? Como erramos ao não orarmos? Irmãos, é profundamente lamentável como nós, inclusive nós pastores, negligenciamos a oração. É incrível como nós só nos dirigimos a Deus para orar quando estamos no limite, quando jamais não tem mais nenhuma maneira de podermos fazer nada. Aí a gente se dirige a Deus. Ao passo que a oração deveria ser a primeira atitude nossa
quando precisássemos de qualquer coisa. E a prática da santidade na vida diária. Santidade como um chamado para todos os cristãos. Não é apenas para viver em momentos específicos. Não temos que ser santos, por exemplo, dentro da igreja. Não temos que ser santo apenas quando estamos com um propósito. Mas a santidade deve ser o nosso modo de viver, a nossa conduta diária. Por quê? Ser santo é você viver consagrado a Deus, dedicado a Deus. A palavra santo significa ser separado para algum serviço importante para Deus. Não é simplesmente ser separado. Quando nos separamos do pecado, por exemplo, estamos fazendo apenas a metade daquilo que a santidade precisa que façamos. Ser santo é você ser separado para fazer algo. Portanto, tudo, como disse Paulo, tudo que fazemos deve refletir a glória de Deus. A santidade deve ser a maneira mais objetiva de testemunharmos de Cristo para o mundo que vive distante de Deus. A melhor maneira de proclamarmos o nome do Senhor é tendo uma vida de santidade. A melhor maneira de mostrar a nossa reverência, o nosso temor, o nosso respeito ao nome de Deus é tendo uma vida de santidade, de modo que as pessoas possam ver em nós a personalidade, o caráter de Deus. É isso que a gente precisa fazer. E fazer tudo para a glória de Deus. Irmãos, nós precisamos parar para pensar um pouco sobre isso. O que eu faço sempre glorifica a Deus. Meus pensamentos, minhas palavras, o que eu ouço, o que eu olho, isso santifica a Deus. Isso proclama a glória de Deus. Às vezes, irmãos, a gente leva a vida cristã de qualquer jeito. E é sem dúvida nenhuma por conta disso que nós vemos tanta frustração na vida cristã. Vemos tantas pessoas decepcionadas na vida cristã por conta da nossa relação com Deus. Cada ação, por menor que seja, deve ser feita como um ato de adoração a Deus. Desde o momento que você se levanta até o momento que você vai se deitar, glorifique o nome do Senhor em tudo. Nós não podemos viver numa dicotomia, isso é sagrado e isso é secular. Isso é mundano, isso é sagrado. Às vezes, quando eu converso com algumas pessoas, elas me recriminam. Por exemplo, eu sempre disse para essas pessoas, e considero isso como uma forma de viver de verdade, que em qualquer lugar que eu estiver, eu estou servindo a Deus. Eu sou professor. Mas quando eu vou para a sala de aula, eu tenho o mesmo respeito, a mesma atitude que eu tenho quando eu estou dentro de um culto. Quando eu estou fazendo qualquer coisa, quando eu vou a qualquer lugar, eu não deixo de ser um servo de Deus porque eu estou indo a um passeio, porque eu estou numa praia, porque eu estou em qualquer outro ambiente. Não. Nós precisamos temer a Deus e ter cuidado com isso. A consciência de que nossas atitudes podem glorificar ou desonrar o nome de Deus deve ser tratada com muito cuidado. Aquilo que você faz quando você opta por assistir um jogo de futebol, a ver um filme, ou para ir a um culto, qual a diferença disso na forma de glorificar a Deus? Quando eu estou vendo um jogo de futebol, eu posso ser menos servo de Deus, eu posso xingar os adversários ou as pessoas. Quando eu estou vendo um filme, eu posso optar por ver um filme com cenas picantes de sexo, de imoralidade.
Como eu devo agir? Parece que isso não tem nada a ver com a nossa vida espiritual e com o nosso modelo de adoração a Deus, não é? Mas tem tudo a ver. Os nossos maiores fracassos não estão por conta das ações do inimigo nas nossas vidas. Estão por conta das nossas ações relativas a Deus. É isso que nós estamos errando. É isso que nós devemos ter cuidado. É isso que nós precisamos mudar. Buscar viver uma vida que inspire os outros a glorificarem a Deus. Irmãos, eu já disse essa frase aqui em vários vídeos que eu gravei, mas vou repetir. Moody disse: de cada 100 pessoas que estão lá fora, que não pertencem ao ciclo daqueles que servem a Deus, de cada 100 pessoas daquelas, uma delas lê a Bíblia. 1% das pessoas leem a Bíblia. Mas 99% delas leem a vida dos cristãos. Que tipo de leitura estão fazendo da sua vida? Como as pessoas veem o cristianismo quando elas veem as suas atitudes? Pensa sobre isso. E eu quero encerrar esse vídeo falando sobre algumas aplicações que eu gostaria que você atentasse. A primeira delas: cultive uma linguagem reverente, evitando o uso leviano do nome de Deus em conversas e qualquer outra coisa que você faça. Esse tem sido um erro grosseiro que nós temos cometido. Essa tem sido uma falha grave que nós temos cometido. E o pior que tudo isso é que esses erros vão do púlpito à porta da igreja. Não há exceções. Então, cultive uma linguagem reverente. Segunda, reflita a santidade de Deus em suas ações, sendo exemplo de integridade e respeito ao nome do Senhor em todas as áreas. Tudo aquilo que você fizer, faça para a glória de Deus. Tudo aquilo que você puder agir, faça de modo que Deus seja tratado com respeito, com reverência, com temor. Terceiro, use o nome de Jesus com propósito, entendendo a autoridade e o poder que ele concede aos seus seguidores. Em nome de Jesus nós podemos repreender demônios, expulsar doenças, libertar pessoas, trazer paz onde tem litígio, trazer mudanças onde há necessidade de mudanças, trazer vida espiritual onde está tendo marasmo espiritual. Tudo isso nós podemos fazer em nome de Jesus. E o mais importante, podemos mudar as nossas vidas. Portanto, use o nome de Jesus com propósitos. Quarta, adore a Deus em espírito e em verdade, procurando uma adoração genuína que reconheça a santidade do nome dele. Adore, porque a Bíblia diz que Deus procura aqueles que o adorem desta forma. Mude o seu conceito de adoração. Não confunda adoração com cânticos. Cânticos pode até ser uma forma de adoração, mas não é a totalidade da adoração. Você tem muitas outras formas de adorar a Deus. O cântico é apenas uma delas. Mude nisso. E por fim, faça tudo para a glória de Deus, lembrando que até mesmo as pequenas ações podem ser uma forma de honrar a Deus. Tudo que você puder fazer para evidenciar que você teme e que adora a Deus, faça. Faça para a glória dele. Amém. Que o Senhor te abençoe e que sua aula seja uma bênção na Escola Bíblica Dominical.